Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves. A nossa menina da mesa de hoje, a doutora Mônica de Ré, procuradora regional da República e coordenadora da campanha das medidas contra a corrupção no Rio de Janeiro. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Guaba Grande. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 especial de hoje, quando nós tratamos sobre esse assunto. E aqui a nossa reflexão, ela se inicia com a questão da corrupção, né? Isso parece ser a palavra do momento, todo mundo fala. E já existem várias crianças que falam sobre esse assunto. Nunca vi tanta criancinha falando sobre corrupção. Tem vídeos e vídeos por aí, WhatsApp bombando aí com gente falando sobre esse assunto, e as crianças estão reproduzindo. Agora, em todas as rodas as pessoas falam isso, a corrupção. A pergunta é, ela sempre existiu, né? Ou isso é coisa desses tempos ditos modernos? A gente pode até acrescentar, ela piorou com o passar dos anos. Antes ela era mais restrita, era uma coisa de colonização, depois ela foi se ampliando, aí era sempre do estrangeiro com aquele que ali estava, depois ficou entre locais e locais, a coisa foi degringolando. Na Bíblia tem algum exemplo sobre esse assunto? O que a Bíblia fala sobre esse tema, né? Será que estamos encarando como normais situações que deveriam ser intoleráveis? Estamos entendendo que não tem jeito, que é isso mesmo, que, sabe, não há o que fazer. Transformamos vícios em virtudes, de alguma forma isso vem acontecendo e as pessoas estão assimilando os piores vícios possíveis e têm sido traduzidos aí por virtudes. Algumas pessoas se apresentam de tal forma. Seria a corrupção uma espécie de cultura brasileira, já que celebramos o nosso famoso jeitinho brasileiro? O que fazer para que a ética volte a ter valor em todos os níveis de relacionamento da nossa sociedade? Na verdade, a pergunta é: o Brasil pode vencer a corrupção? Qual o caminho para viver justiça e integridade, começando em nossas casas e igrejas? E nós vamos aproveitar a presença da doutora Mônica aqui entre nós para identificarmos e acompanharmos agora, aqui ao vivo hoje, os números dessa grande campanha que a 93 FM abraçou, e a Igreja Evangélica de forma muito especial, e falamos aqui em nome dela. Nós temos observado que muita gente abraçou essa causa de assinar e de apoiar as 10 medidas contra a corrupção. Há um objetivo, há um alvo, 1,5 milhão de assinaturas. O quanto nós já andamos nessa linha, quanto falta, a margem, que é sempre importante ter, a margem de segurança, porque vai que tem um erro, tem um equívoco ali, ou seja, temos que ter mais do que isso. Vamos ter aqui os números atualizados e também um perfil do momento atual dessa campanha país afora. Tudo isso a partir de agora, não preciso nem dizer nada, mas vou dizer, é quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Marco Antônio, prazer enorme rever o irmão, encontrá-lo bem, saudável, alegre e muito animado. Mas o assunto não é fácil. Estamos falando aqui sobre corrupção, sobre coisas que acontecem no nosso meio, no nosso país, na nossa vida.
O senhor acha, pastor, que a corrupção ela sempre existiu? Ou isso é coisa desses tempos ditos modernos? E será que estamos encarando como normais situações que deveriam ser intoleráveis, reverendo? JR, bom dia, paz de Deus para todos nós e que a gente possa viver nesse país um tempo de justiça, um tempo de igualdade. O assunto realmente é um assunto palpitante e as perguntas são extremamente profundas, fica difícil respondê-las todas de uma vez só. Mas eu diria de imediato que a corrupção nem sempre existiu. Nós, como seres humanos, somos dotados da capacidade de escolha e liberdade. Então, a corrupção não é algo que nos habita. O que nos habita é a capacidade de escolher. A corrupção acontece quando eu escolho de forma errada, que foge aos padrões estabelecidos pela sociedade. O ser humano não é corrupto de nascença. O ser humano é dotado de liberdade desde quando nasceu. Capacidade de escolher. A corrupção é o quê? Quando eu escolho corromper um padrão estabelecido na normalidade. Muito bem, quero ouvir a opinião do pastor Valtair, se ele concorda, porque essa é uma perspectiva teológica, para ver se o posicionamento dele é o mesmo. Antes disso, pastor, só para encorajar os nossos ouvintes a participarem conosco também pelo nosso WhatsApp, 968038319, e contando, quem sabe, experiências de corrupção que eles já assistiram, que já viram o que foi proposto a eles, o que eventualmente até eles cometeram. E aqui é sempre um alerta especial para todos, né? Às vezes é uma coisa que muita gente acha comum e que o outro vai dizer, comum nada. Isso não é comum nem nada, isso é um absurdo que você já viu, que você já viveu, ou até que infelizmente você já cometeu, para o esclarecimento dos nossos ouvintes. Sobre o posicionamento do pastor Marco Antônio, pastor Valtair, a sua opinião é um posicionamento teológico? Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Eu entendi. Bom dia. Eu acho que bom dia JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia àqueles que nos ouvem agora. Eu entendi que, na pergunta que você fez, que a questão era por antiguidade, né? Se a corrupção é algo de agora, que nós vemos nesse momento ao nosso redor, ou os nossos pais, nossos avós, os antigos também tinham. Então, nesse aspecto, eu vou dizer assim, os antigos tinham a corrupção diante deles. Olhando para os tempos bíblicos, por exemplo, né? Você olha para um texto bíblico que manda não roubar. Não, manda não roubar porque as pessoas roubavam. Manda não cobiçar os bens do vizinho, porque as pessoas cobiçavam os bens do vizinho, né? Então, lá nos tempos antigos, você tem já o indivíduo tentando mudar a cerca de lugar. Tem um mandamento bíblico específico, doutora Mônica, para não mudar a cerca de lugar. Por quê? Porque mudavam a cerca de lugar, tentando ampliar a terra às custas da terra do vizinho, né? Então, esse tipo de mandamento expressa o quê? Expressa, já nos tempos bíblicos, uma batalha dos profetas, dos juízes, daqueles que Deus escolhe para poder comunicar a sua palavra, contra o desejo de ganhar a vida desonestamente, ou seja, o desejo de enriquecer às custas da pobreza do outro, da miséria do outro. Isso está lá nos tempos antigos mesmo, né? Se eu posso olhar para os textos bíblicos e dizer em que momento isso se dá no Éden, né? Quando Adão e Eva transgridem, a partir dali inicia um processo contínuo de corrupção do comportamento, corrupção dos relacionamentos familiares, irmão com irmão, dentro de casa, corrupção da sociedade. Vem a Torre de Babel, se percebe que as pessoas não conseguem viver juntas umas das outras sem tentar ganhar a vida às custas do outro. E o tempo todo vem a palavra de Deus na forma destes autores e dos textos bíblicos dizendo, não é assim, Deus não gosta disso, Deus ama a justiça, cuida do pobre, cuida do mendigo, cuida do órfão e da viúva, vocês não cuidam. Então Deus fala por meio de um dos profetas, eu não gosto do culto que vocês me prestam. O culto que vocês me prestam é um culto enjoativo, eu tenho nojo do culto de vocês, porque vocês ficam me cultuando aí na igreja, no templo, nesses espaços culticos e não cuidam da justiça lá fora, né? Lá fora reina a injustiça, não cuidam de quem precisa ser cuidado. Então Deus está sempre dizendo que Ele quer um relacionamento com o ser humano que aponte tanto para a integridade e a santidade para com ele, bem como para com o próximo. E nesse aspecto o ser humano é falho desde os tempos antigos. Doutora Mônica, a partir do que já foi dito aqui, que os pastores já compartilharam do ponto de vista bíblico, espiritual
e até de certa forma, do ponto de vista histórico, a pergunta é essa, quer dizer, a corrupção ela sempre existiu, ou isso é coisa desses tempos ditos modernos? Na introdução eu disse aqui, será que ela piorou? Quer dizer, será que ela se ampliou e a gente acaba preso a uma onda de coisas que vêm, que vão e que nos dão caldo para pensar em praia, nos dão caldo o tempo inteiro, e quando a gente mal acorda vê uma outra onda mais forte do que a anterior? Sua opinião, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia aos colegas de mesa. Eu penso, JR, como os demais, que a corrupção sempre existiu. Ela é inerente ao ser humano, vem desde a antiguidade mesmo, e está no livre-arbítrio das pessoas praticarem a corrupção ou não. Entretanto, ultimamente, a corrupção, especificamente no setor público, tem vindo à tona com esses grandes escândalos que estão sendo revelados e investigados. O tema está o tema do momento, digamos assim, a grande preocupação dos brasileiros também, espelhada em pesquisas. Então, em razão disso, por haver os meios de comunicação hoje em dia estão também com grande alcance, então nós temos mais notícias sobre esses fatos, mas a corrupção sempre existiu. Entretanto, agora também atingiu valores também quase estratosféricos, digamos assim, em termos de apropriação de valores públicos, seria a corrupção específica que nós tratamos. JR, quando você faz aquela pergunta, será que no momento atual ampliou a corrupção? Quando a gente dá uma olhada geral, parece que isso é verdade. A corrupção parece que está sendo vivenciada numa proporção muito maior do que se viveu antigamente. Por que isso? A questão da perda dos referenciais. Nós vivemos um momento na sociedade onde os referenciais são extremamente relativizados em todos os sentidos. Antes nós tínhamos instituições que eram referências para a sociedade, e essas instituições e pessoas, elas ditavam o caminho a ser percorrido. A gente vive um momento onde alguma dessas grandes instituições já não são referências. Então, quando alguém rouba, se apropria do outro, não é punido, passa a ideia de que aquele caminho não é errado. E por que eu não vou fazer a mesma coisa se o meu vizinho adentrou a cerca alheia, roubou o boi alheia, se enriqueceu, ninguém fez nada, subornou o juiz, procurador não, mas subornou o juiz e continuou numa boa. Então dá a ideia de impunidade. Quando a ideia de impunidade reina, a tendência é a corrupção ampliar. Mas ser corrupto é uma questão de escolha. Quando a gente fala que está presente na história humana, eu não acredito que ela pervade o ser humano desde a sua nascença. O pastor Valtair colocou uma coisa interessante, a explicação do Éden. A explicação do Éden, ela nasce a partir do cotidiano, do que se vê. O senhor perguntou-se um dia, né? O grande, aquele que estava pensando, perguntou: por que o ser humano é corrupto? Por que o ser humano mata? Se somos a imagem e semelhança de Deus. Tem que ter uma causa, um efeito. Então buscou-se essa causa e efeito. A conclusão teológica é: o pecado nos marcou com isso. Mas não somos isso desde sempre. Desde sempre somos feitos a imagem e semelhança. Aí eu vou citar Aristóteles. Somos seres de virtudes, seres de capacidade, seres de potência e não seres do mal. Mas na perspectiva dele, o pecado rompeu isso, né? Quer dizer, assim nós éramos antes da queda. Após queda, que é onde nós estamos, né? Nós estamos pós-queda. No pós-queda não tem jeito. Agora um ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp: quantos Zaqueus existem hoje? E eu pergunto ao ouvinte: qual Zaqueu? Né? O Zaqueu antes de Cristo ou o Zaqueu depois de Cristo? E Zaqueu talvez seja uma das figuras emblemáticas que nos ajuda a entender, porque ele cita, né? Ele nesse encontro que ele teve com Cristo, ele diz: olha, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E aí dizem que a vizinhança fez uma fila enorme, entendeu? A fila rodou o quarteirão inteiro ali, com muita gente. Zaqueu, tá lembrado daquele dia, Zaqueu? Ó, você é 4 vezes? Zaqueu. Diga aí, pastor. Eu estou nessa linha de entender que o que acontece nesses nossos espaços aqui é a percepção, a angústia que nós temos com a injustiça. Isso é generalizado, né? Em um ou outro aparece mais, mas a angústia pela injustiça é algo que nos toma a todos. A gente se sente angustiado quando alguma coisa não dá certo. Mesmo um bandido, uma pessoa que comete o mal e mata para lá e para cá,
de repente atravessando a rua, dá a mão para uma senhora idosa para atravessar a rua e ajuda uma criança. Ainda que ela não queira. Ainda que ela não queira. Se souber quem é ele, né? É o desejo que nós temos dentro do coração de fazer a justiça, porque JR, queridos ouvintes, nós não nascemos para isso. Essa angústia está aqui dentro de mim e está dentro de cada um que me ouve nesse momento. Nós não nascemos para isso. Isso nos angustia. Durante a nossa existência, nós somos amortizados, né? É tanta maldade, é tanta violência que nossos olhos param de enxergar, o coração não sente mais, e aí, de repente, nos acostumamos em transgredir. Fazemos uma transgressão pequena ali, uma outra transgressão pequena acolá. Isso faz com que nosso coração não sinta mais o pecado, a maldade e a corrupção. Mas não era para ser assim. E por isso que a gente está angustiado continuamente, né? Nós vivemos uma vida em que isso nos cerca, mas não deveríamos estar cercados por isso. Deus não nos criou para esse tipo de situação. Doutora Mônica, aqui um dos nossos ouvintes diz: a corrupção começa em casa, precisamos mudar as nossas atitudes diante de nossos filhos. O que você poderia falar sobre esse ponto de vista que o nosso ouvinte apresenta? Sim, JR, eu ia aproveitar a fala do reverendo Marco Antônio e exatamente abordar esse aspecto, que nós estamos acostumados com pequenos atos, digamos, corrupção assim em sentido amplo, que não são em sentido técnico, né? Mas, por exemplo, muitas vezes existem alunos ou pessoas que falsificam carteira de estudante, ou o pai bebe na frente de um filho e depois vai dirigir, depois quando o filho está em idade de tirar a carteira ou dirigir, o pai fala: não bebe, meu filho. Quer dizer, ele deu o exemplo para a criança e depois vai tentar dizer para o adulto não cometer aquilo. Então nós temos que ter o exemplo desde cedo em casa, com as crianças, na escola, fazer a conscientização, como já mencionei no outro programa também, conscientizar desde cedo as crianças, os jovens e até mesmo os adultos, tentar recuperá-los agora, para não cometer esses pequenos atos de infração, corrupção em sentido amplo, para exatamente nós tentarmos diminuir a corrupção desde a pequena até a grande, que chega nas esferas de governo. Ouvinte aqui contando: olha, nós passamos por uma situação assim, quando vieram instalar o nosso medidor de energia, aí o funcionário, o próprio técnico da empresa XYZ, tá certo? A empresa tal e tal, ofereceu para colocar um gato. Ele diz: é só me dar um faz-me rir, entendeu? Que tá, eu ponho o gato aqui, miauzinho, você não paga tanto. E aqui diz a ouvinte: a corrupção já está tão enraizada na sociedade que certos atos já se tornaram tão comuns que passam até despercebidos, conta a nossa ouvinte. Tem a ver com caráter, tem a ver com os princípios que eu alimento e tomo como referência para o meu viver. Como eu falei no início, o ato de corromper é um ato de escolha, é uma liberdade. Eu não nasci corrupto, eu me torno corrupto por uma questão de escolha. Então eu posso dizer não a esse caminho da facilidade. Eu não preciso da lei para inibir a corrupção. A lei, a punição do Estado, ela existe quando a coisa extrapola de tal ponto que é necessário que a sociedade expurgue ou castigue quem está por demais ultrapassando as regras. Mas eu não preciso do Estado para fazer isso. Como ser humano ético, entendo de que a ética são valores reflexivos que nascem de uma escolha, de um acordo de sociedade. Se eu quero viver bem com o meu vizinho, eu tenho que respeitar essa lei. Isso, pastor, mas a lei, como o senhor mesmo disse, não matarás é porque alguém matava. Então, a partir disso, foi o senhor que disse ou foi o pastor reverendo Valtair? Vocês dois são intelectualmente tão aproximados assim que eu fico realmente aqui abençoado pela presença de ambos. Mas se a lei existe é porque havia alguma dificuldade antes. Então, neste aspecto, o Estado aí representando a lei ou aquele que vai defender a lei, ele é fundamental para que a pessoa se posicione, porque eventualmente a grande questão que a gente enxerga é que está se tornando tão comum em todas as esferas que aquilo que era errado parece não ser mais. É o que o ouvinte está falando, enraizou. Enraizou porque o técnico que vai lá é o cara responsável para instalar o medidor de energia que o consumidor vai pagar à concessionária. O tanto que ele utilizou, ele oferece o gato. Ou seja, você imagina, é a própria concessionária, estou dizendo que é ela, mas o representante dela oferecendo isso, assim como poderia ser um representante de qualquer área. Entendeu? Quer dizer, aquele que defenderia
é aquele que está nos entregando a possibilidade. Não estamos negando o poder do Estado. Eu estou dizendo ao contrário, que o Estado é um instrumento muito eficaz, e os próprios organismos do Estado, da própria sociedade, para resolver esses problemas quando foge aquela comunidade menor. Então ele é fundamental. Por isso que a lei ela tem que ser mais dura. As 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal e a doutora aqui, o grupo de procuradores, são de parabéns. Isso é necessário, porque eu preciso enrijecer, punir de maneira mais forte para que o sujeito perceba. Já que ele não percebe por educação, por respeito à mãe dele, por respeito à avó dele, porque ele está desrespeitando a avó, que ele seja punido pela lei, pelo Estado, pela própria sociedade. Os filhos dele. Então, eu queria apontar justamente para a questão dos filhos, né? Nós vivemos numa situação agora há pouco ventilada, que deveríamos iniciar dentro de nossas casas a cultura do combate à corrupção e não necessariamente esperar que o Estado vá fazer isso com o nosso filho. Ninguém espera que o Estado vá atrás do meu filho por causa de um ato de corrupção. Eu deveria fazer isso em casa. E eu faço isso de forma cotidiana, a começar nas pequenas coisas. Eu posso dar exemplos práticos aqui, podemos pensar, por exemplo, aí nas questões da pirataria, né? Então, se de repente estamos falando para uma comunidade evangélica muito grande, né? Então, deixa eu dar um exemplo na área evangélica, JR. Esse povo nosso evangélico vai em algum lugar lá no centro do Rio de Janeiro e compra CD de música pirata, né? Nós estamos aqui numa rádio que tem uma gravadora. Então, olha lá, compra lá o CD pirata de música, leva esse pirata para casa. E a criancinha veio desde pequenininha tá vendo, ó, papai e mamãe compra pirata. Não tem problema com pirataria. Daqui a pouco essa criancinha entende que isso é comum. E não vê problema nenhum em piratear outras coisas na vida também. Em piratear o trabalho do colega, em colar numa prova, porque ele aprendeu em casa. Agora, se o pai e a mãe ensinassem em casa, de forma tranquila e linear, desde os primeiros momentos daquela criança, que isso não pode, certo e errado, isso aqui está errado. Quando ela sai para a vida, ela já saberia, não precisaria do policial parar na rua, não precisaria não, nem do professor, porque ela aprendeu dentro de casa. Então esse processo, a gente rompe com essa onda, com esse processo cíclico de crescimento da impunidade dentro de casa. Mas o dentro de casa tem um outro lado, porque se o dentro de casa for beneficiado, dentro de casa, repete, é o que diz aqui o ouvinte, o problema é que quando praticamos a ponto de não sentirmos pesar por isso, enquanto estamos sendo beneficiados pela corrupção, é muito difícil deixá-la. É o que compartilha e opina um dos nossos ouvintes. Então vamos imaginar aqui, imaginar a cena, né? Uma família de alguém que está angariando recursos fruto de corrupção, ela é beneficiada. Ela pode, o menino pode ganhar lá o aparelho novo, a menina pode ganhar não sei o que lá novo, o camarada pode ter uma casa boa e a mulher está satisfeita porque ela tem isso, aquilo outro. Todos eles sabem, diretamente ou indiretamente ou de alguma forma, podem até desconfiar que tem uma coisa errada. É só virar ex. É só virar ex que a mulher vai lá e conta tudo. Enquanto ela é atual, ela fica lá beneficiada. Ela vira ex, ela faz isso. Vídeo caso icônico do Pita, né? Que virou um caso para ser estudado aí pela turma que lida com esse assunto. Então, o beneficiado, vamos lá, vamos falar sobre o beneficiado, porque pode ser que o filho seja beneficiado, a mulher é beneficiada. Aí que está, JR. O meu comportamento deve ser iluminado pela ética, que é essa instância reflexiva. Porque quando você fala a questão do benefício próprio, eu tenho que levar em consideração o outro para tomar uma atitude. A comunidade. Pois bem, o pastor Valtair citou a questão do CD pirata. Eu estou levando a vantagem. Mas eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Poxa, quantas pessoas vão perder esse emprego? Porque gravadoras deixarão de existir, não haverá nova produção e daqui a pouquinho o lixo que eu estou jogando do lado de fora vai bater a minha porta. Porque o desemprego vai chegar também. Posso fazer uma brevíssima intervenção, só para não parecer que estamos defendendo a casa? Vamos falar sobre livro, vamos falar sobre água, vamos falar sobre sapato, sandália, óculos, relógio, porque muitas vezes quando esse assunto entra e debatedores voluntariamente falam sobre CD pirata, que é o mais comum, pode dar a impressão que estamos aqui defendendo a casa, e o nosso objetivo é defender a causa e não a casa MK, a Casa Rádio 93. Podemos citar exemplos, furar fila, falsificar carteirinha de estudante,
trancar cruzamentos, são infrações éticas, digamos assim, de corrupção, né, do espírito da ética da pessoa, que aflige a todos os demais envolvidos, atingidos com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o preço dos ingressos é muito mais alto em razão do enorme contingente de pessoas que usam essas carteirinhas, muitas vezes até de instituições que não são legítimas, ou as carteiras são falsificadas, e as outras pessoas que irão pagar um preço a mais pelo ingresso do espetáculo, do teatro, eu gostaria enfim, de né? ilustrar também, doutora, a questão dos livros. O JR falou agora de livros, né? Como sou escritor, autor, etc. Uma angústia para o autor é ver o seu livro sendo pirateado. Copiam o livro dele, publicam por aí e jogam na internet, e ele nunca mais recebe aquilo de volta. Eu acho que já contei aqui, JR, em outra oportunidade, quando eu era seminarista, 20 e tantos anos atrás, Olha né? aí. É muito tempo, hein? Quando eu era seminarista, eu gostava de fazer um negócio de comportagem, vender livros para poder ajudar a pagar o seminário e tal, né? Eu vendia Bíblia. Né? E eu lembro que algumas Bíblias que eu vendia, eu nunca recebi. Aí eu me pergunto, como é que alguém pode usar uma Bíblia que comprou e não pagou? É um negócio interessante isso, né? E tem que pensar nesses aspectos outros, né? A questão de você comprar e não pagar. E comprar e não pagar não é apenas um produto da loja tal, é de um produto como a Bíblia, por exemplo, né? Um texto que diz o tempo todo para não roubar, ele compra e não paga. E de uma pessoa amiga, né? Da comunidade, uma pessoa que precisa do dinheiro. Partitura dos corais, vamos lá, vamos entrar nisso aí. Partitura dos corais, a cantata é Santo, Santo é o Senhor, ou santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e o sujeito está cantando com uma cópia pirateada. Exatamente. Tirou a cópia sem autorização alguma. Revista da Escola Bíblica. O cara compra uma, arruma uma, faz cópia e entrega pra geral. Tá escrito que é proibido, mas ele com a cara de madeira faz isso. Ele não sente mais, JR. Não sente mais, cauterizou. Pelo erro, pela transgressão. Ouvinte contando, JR, é o seguinte, eu presenciei uma cena impressionante numa certa empresa que eu trabalhei, tinha um funcionário epilético. E ele só dava crise se ele não tomasse remédio. Então um dia ele esqueceu de tomar o remédio, foi trabalhar e deu uma crise, foi atendido pelo médico da empresa e tudo. Mas um belo dia, um amigo provocou para que ele ficasse nervoso. O amigo botou pilha nele, os dois ficaram nervosos e eles foram para o pátio da empresa e brigaram. Correto? Entendeu? Brigaram. E aí depois descobriram que essa foi a estratégia do dono da empresa para mandar o rapaz que era epilético embora por justa causa. Porque ele brigou na empresa, então ele foi mandado embora por justa causa. Mas o outro funcionário não foi mandado embora e foi instigado a provocar o sujeito para que houvesse a briga e da briga a demissão. Durma com um barulho desse, ouvinte. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela. Bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você acredita que o Brasil pode vencer a corrupção? 68% dos nossos ouvintes estão confiantes que o Brasil pode vencer a corrupção. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Confiança. Temos que ser otimistas em todos esses aspectos, apesar de todas as dificuldades e lutas de cada um de nós, ouvinte amado, todos nós. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte compartilhando aqui sobre corrupção nos hospitais, que é uma das coisas mais cruéis que existem. Porque o hospital tem obrigação de atender e as pessoas têm necessidade de serem atendidas, e quando há qualquer tipo de corrupção em hospital é uma crueldade impressionante, muita gente denunciando esse tipo de posicionamento aqui pelo nosso WhatsApp. Eu quero agradecer o carinho e a participação dos nossos ouvintes aqui, sempre nos enriquece muito. Outro ouvinte dizendo, na minha opinião, a corrupção sempre existiu. Se olharmos à luz da Bíblia, a corrupção sempre esteve lá. Só que há alguns anos não era tão explícita como é hoje. Nossos governantes são uma vergonha. Quanto ao fato de acabar, só tem um jeito: a população teria que descruzar os braços
e lutar pelos seus direitos, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Aí nós entramos nesse aspecto que envolve o jeitinho brasileiro, que é uma expressão muito utilizada, já discutida em diversas frentes. Agora a pergunta é: o que fazer para que a ética volte a ter valor em todos os níveis de relacionamento da nossa sociedade? Foi o destaque do pastor Valtair. Então, eu lembro que da última vez que nós conversamos sobre este assunto, eu tinha ponderado aqui que essa perspectiva de que isso é cultura do Brasil, é só no Brasil que isso acontece, acaba sendo causadora de um complexo de inferioridade para o brasileiro, provocando em nós a sensação de que nós somos a nação mais corrupta do mundo, ninguém é tão corrupto quanto o povo brasileiro, os bandidos são mais desonestos no Brasil, mais espertos no Brasil, essa coisa toda. Mas isso não deveria servir para instigar novos atos de corrupção, porque é o que acontece, né? Se o Brasil é assim, não posso fazer nada, é desse jeito que ele é. Esse é o jeitinho brasileiro. Então, como a doutora falou, tem um problema da fila do banco, tem a questão da gorjeta para alguém passar na nossa frente e outras coisas mais. Eu precisaria entender que aquilo que acontece entre nós aqui no Brasil é fruto de instituições defeituosas, que estão sendo consertadas neste momento. Se eu conserto a instituição, ela passa a funcionar. O problema, então, não tem a ver com o jeitinho, a nossa cultura, como se estivesse em nós, na cultura brasileira, o ser corrupto. Tem a ver com instituições que funcionam ou não funcionam. O nosso papel, então, enquanto brasileiros, é lutar para que as nossas instituições funcionem como funcionam em outros lugares. Então, se há um lugar em que essas coisas não acontecem, é porque as instituições de lá funcionam. Vamos fazê-las funcionar também no Brasil. Porque não dá para a gente continuar tolerando essa situação com a desculpa de que nós somos assim desde a descoberta do Brasil, desde que os portugueses chegaram por aqui, ou desde que a pessoa se entende por gente. Não, as coisas podem mudar. É preciso admitir isso, querido ouvinte. As coisas podem mudar. Começa dentro de casa, começa na nossa comunidade, começa na sua cidade. As coisas podem mudar. Creia nisso, acredite nisso. Depende só de acertarmos, de consertarmos as nossas instituições. Eu lembro bem, para quem me ouve nesse momento, que quem está dentro do serviço público não veio de outro planeta, né? Ele saiu da nossa sociedade. Então ele saiu do nosso bairro, da nossa comunidade. Quem está na prefeitura, saiu da nossa cidade. Quem está na Câmara de Vereadores, saiu do nosso bairro. Então essa pessoa não é de outro lugar. Eu não posso criar uma dicotomia entre eu e os políticos, por exemplo, né? Político é tudo igual. De onde veio o político? Veio da minha comunidade, saiu de lá. Então nós somos assim, entendendo desse jeito, que é preciso respeitar a sociedade brasileira, o Brasil, e trabalhar para a construção de novas instituições, eu creio que as coisas podem mudar. Talvez eu ainda veja isso, né? Ainda veja. Mas meus filhos certamente verão. Eu preciso crer nisso. Você verá, pastor. O senhor é muito novo. JR, posso ponderar uma questão? Claro. Nós, brasileiros, não somos corruptos por natureza. Eu tenho que desconfiar dessa frase, é o jeitinho brasileiro, é a cultura brasileira, e perguntar quem é que infundiu essa frase. Há culturas que querem se achar superiores a nós. Nós temos uma origem a nível etimológico, a nível de imbricamento, de nascimento, que é muito linda. Nós descendemos de um povo conquistador que foi um dos povos mais ilustres do continente europeu, que é Portugal. Nós temos que nos orgulhar dessa origem. Uma outra origem é a origem africana, de povos que se entrelaçavam, relações familiares que tinham que ser levadas a fim até o final. Descendemos de povos indígenas que durante anos reinaram aqui na América e que viveram muito bem. Então a nossa matriz originante não é ruim. E a gente precisa acabar com essa ideia, porque essa ideia vem, obviamente, dos americanos, que querem se dizer superiores a nós, e aí inferiorizando ao mundo. Eu descendo dos portugueses, meus patrícios eram ricos na história, ricos em literatura, ricos em descobrimento. E ficaram muito ricos depois também. Depois que saíram daqui, ficaram muito ricos também. Porque alguns maus portugueses fizeram coisa errada. Que é a verdade. Essa é a verdade, né? Eu gostaria de falar que o jeitinho brasileiro, ele pode ter dois aspectos. Um aspecto positivo no sentido da criatividade, de resolver problemas, de ter flexibilidade com relação às coisas, de não ser tão rígido. Entretanto, o lado negativo de fazer essas pequenas infrações, né, de cometer esses atos cotidianos que nós já incorporamos como naturais, mas que na verdade não são, né? São infrações éticas ou até mesmo alguns são crimes, né? Como o roubo.
roubo, ou a corrupção especificamente, e apontar um problema que essa incorporação do jeitinho também tem a ver com o que os pastores mencionaram em relação à impunidade, porque existe a sensação muito grande de impunidade entre os brasileiros. E o que nós estamos tentando fazer recentemente, né, o Judiciário, o Ministério Público, é tentar sermos mais efetivos nas nossas ações, conseguirmos mais condenações das pessoas nesses processos específicos, levar essas pessoas à prisão, recuperar os valores desviados. E nesse sentido, diminuir essa sensação de impunidade reinante para que as pessoas vejam que existe um processo e, se a pessoa for culpada, existe a condenação e depois a prisão. E nesse aspecto, doutora Mônica, eu tenho a impressão que nós não vivemos um tempo anterior a esse com tanta expectativa e esperança, duas coisas diferentes, né? Expectativa e esperança de que dias melhores virão. Com certeza. Nós estamos acompanhando uma série de líderes que sempre foram considerados intocáveis, sendo ou investigados, alguns já presos, outros com ameaças constantes. A impressão que a gente tem, por enquanto a impressão, é de que não há ninguém acima da lei. É o que diz a lei, somos todos iguais. Se somos todos iguais, não há ninguém nem acima nem abaixo. Somos todos iguais. Mas é evidente que todo mundo sabe que em certas camadas isso era mais difícil de acontecer. E as investigações do Ministério Público, o trabalho também da Polícia Federal e essas ações todas que acontecem com nomes extraordinários, sempre um bom nome, né? Tem sempre um bom nome. E a gente vê que esse processo vem dando resultado. Fruto de todas essas coisas, nesses últimos anos, as pesquisas que vocês desenvolveram, nasceram as 10 medidas contra a corrupção, que o Supremo parece que vai abraçar antes mesmo das 10 medidas serem aprovadas como a gente quer, como um pedido do povo. Eu acho que essa perspectiva de ser popular, ela ganha muito mais força do que se ela fosse através dos congressistas ou através de uma bancada específica e muito menos através de um partido específico. Queria que você se posicionasse. Essa semana tivemos esse julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, em que ele considerou que a pessoa já pode ser presa após o julgamento a condenação pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, no caso da Justiça Federal. Então é uma decisão histórica que vai trazer mais efetividade às condenações. Vamos poder executar essas condenações e tentar colocar logo essas pessoas condenadas na cadeia. Entretanto, como essa foi a decisão em apenas um processo, ainda não é uma súmula vinculante, não obriga todos os juízes a cumprirem. Mas e também consta como uma das 10 medidas contra a corrupção que pretendemos levar ao Congresso Nacional. Entretanto, já existe um projeto de lei, inclusive de autoria de vários deputados e um daqui do Rio de Janeiro, o deputado Miro Teixeira, que já está em tramitação no Congresso, prevendo já essa possibilidade de levar esse cumprimento da pena já como uma lei. Então, quando as 10 medidas chegarem ao Congresso, que será em breve, provavelmente será incorporado já esse projeto, que já está com uma tramitação mais adiantada, para que isso já aconteça e se for aprovado pelo Congresso, já se torne lei esse ponto específico, para diminuir a impunidade. Isso evita os recursos demasiado, aí tem a ver aquela questão da impunidade. A lei é igual para todo mundo, o grande problema é o acesso a essa lei. Sim. Quem tem mais dinheiro tem mais acesso a essa lei, são essas questões dos recursos. Evita essa infinidade de recursos, quer dizer, a pessoa vai poder recorrer, mas ela vai estar presa já é uma execução provisória da pena. Ela pode recorrer ao STJ ou ao Supremo, mas são questões mais de direito que não envolvem a condenação em si. Pode haver uma diminuição da pena, um aspecto secundário da condenação, mas não esse aspecto de se ela praticou o crime ou não. Então ela já está condenada. Eu estaria equivocado, mas o entendimento é que ainda que essa pessoa estivesse sendo presa agora, vamos dar esse exemplo aí, né? A pessoa foi presa, ela pode ter os recursos, ela tem dinheiro, muitas vezes fruto de ganho ilícito, ela com isso paga advogados, escritórios incríveis, enormes, extraordinários, e por conta disso ela vai se mantendo em liberdade, que é o que a pessoa espera.
Muito bem. Agora, a prisão, ela não aconteceria de maneira prematura, que esse é o outro lado. Que o outro lado diz assim, mas será que a pessoa está, de fato, ela está sendo condenada prematuramente, uma vez que ela está presa previamente para continuar o processo, ainda que existam essas tramitações todas, e elas, em alguns casos, são infinitas, até a ponto de passar o tempo. A prescrição, ocorrer a prescrição. E aí se prescreve, ou seja, o objetivo é esse, vamos enrolar até a prescrição. Se conseguirmos, ganhamos a causa. E nesse caso específico, já terá havido a condenação por um juiz e a confirmação pelo tribunal. Então, são 2 instâncias que já terá passado esse processo, né? A análise desse crime. E nós vemos por pesquisas que apenas 3% dos recursos no Supremo, é muito difícil chegar um recurso ao Supremo e o Supremo dar provimento, aceitar aquele recurso que está sendo abordado, que está sendo pedido. Então, praticamente não será mudada essa decisão numa instância no terceiro grau, que é o STJ, também aprecia mais questões de direito envolvendo o processo. Não aprecia os fatos. Então, por isso que eu disse, não será apreciado se ele cometeu ou não aquele crime. Isso já está aprovado e já está confirmado. O STJ vai apreciar outras questões que são questões de direito, que são questões mais técnicas, que eventualmente podem ocorrer. Então, dificilmente essa condenação será revertida. A pessoa poderá recorrer, mas desde que vai estar presa, já vai estar cumprindo uma parte da pena. Me ajude a entender. No tribunal não é mais um juiz, é um colegiado de juízes. Sim, no tribunal geralmente são turmas de juízes, de no mínimo 3 ou 4 juízes, no caso desembargadores, que julgam esse recurso. Okay. Então há uma garantia de justiça maior. É um julgado colegiado, né, por um colégio de juízes, como é no caso da ficha limpa. A ficha limpa já considera, por exemplo, julgado pelo tribunal, a pessoa já é considerado ficha suja. Aí entra, né, na lei da ficha limpa, que não pode recorrer, não pode se candidatar. Então, na ficha limpa já prevê isso. A pessoa condenada em segunda instância por um daqueles crimes lá previstos não pode concorrer a cargo público. Então, quanto a esse aspecto, já existia também na ficha limpa. Doutora Mônica, diga até onde a senhora puder dizer. Muita gente nesse processo deve estar com as barbas de molho ou até raspando as barbas por precaução, porque a investigação, quando atinge o topo, e sobre topo, eu estou falando apenas de topo, ela acaba arrastando uma multidão que está entre o topo e a base, não é? Essas investigações, em que passo nós estamos nessas investigações, especialmente no que se refere talvez à mais conhecida e talvez que entre para a história como um divisor de águas nessa nossa história, que é a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato tem sido uma operação de grande sucesso, né? Tem levado, como você mencionou, pessoas que nós nunca imaginávamos que poderiam estar na prisão. Um senador da República preso, né? Vários empresários, grandes empresários, um dos maiores empresários do Brasil está preso, né? Há bastante tempo e os recursos dele têm sido negados para sua manutenção na prisão. Então, a Lava Jato, ela tem várias fases, como você mencionou, com nomes exóticos, digamos assim, alguns até bíblicos, né? E ela está trabalhando com 2 vertentes, uma em Curitiba, com relação às pessoas que não são deputados ou senadores, que não têm foro privilegiado, e a outra equipe em Brasília, junto ao Procurador-Geral da República, que aprecia os casos com relação aos deputados, senadores e governadores, os políticos de mais alto escalão, digamos assim. E eles estão desenvolvendo um excelente trabalho que está sendo gradativamente atingindo as pessoas que realmente que eles consigam as provas com relação às pessoas que tenham cometido esses crimes. Está se desenvolvendo muito bem. Essa questão das 10 medidas, como é que a gente está em termos de número? Se você poderia nos apresentar uma síntese das 10 e a maneira como as pessoas podem continuar abraçando a causa. Nós abraçamos aqui divulgação da 93, uma série de igrejas abraçar essa causa de maneira voluntária, porque isso é uma questão de cidadania. Isso não tem a ver com um partido político, não tem a ver com posicionamento A, B ou C, a favor ou contra, mas é um posicionamento de cidadão, não é? Como é que nós estamos de números hoje? Quanto falta e quanto é o ideal?
Nós estamos com 1.400.000 poucas mil, precisamos de apenas 70 e poucas mil, vou falar cerca de 70 mil assinaturas para atingirmos 1.500.000, que é o número necessário. Entretanto, nós estamos trabalhando com uma margem de segurança de 200 mil assinaturas, porque podem ter assinaturas que sejam invalidadas. A mesa da Câmara vai conferir, ela faz uma conferência por amostragem, mas eventualmente pode pegar justamente aquelas que estejam incorretas. Então, estamos trabalhando com essa margem de 200 mil assinaturas. Até o fim de março, estaremos recebendo, mesmo atingido o número mínimo de 1.500.000, nós continuaremos coletando e recebendo essas assinaturas, para também enviarmos o máximo possível de assinaturas que elas representam essa pressão ao Congresso para que aprove essas medidas, né? Então, quanto mais pessoas assinarem, é mais pressão, né? Maior número de pessoas indignadas e querendo essas mudanças, pressionando os parlamentares para aprová-las. Então, é basicamente isso. O resumo das medidas, a principal delas que eu considero é tornar a corrupção acima de 100 salários mínimos, quando o valor desviado for acima de 100 salários mínimos, um crime hediondo. Porque com isso, a pessoa vai ter que ficar mais tempo presa em regime fechado, não vai ter alguns benefícios que as outras pessoas com penas menores de 4 anos têm, e nós vamos conseguir diminuir a sensação de impunidade reinante no país. Também várias outras medidas que têm esse cunho de diminuir essa sensação de impunidade, como recuperação do lucro, tirar do lucro ou do valor desviado, tirar a prescrição retroativa, que é essa coisa que impede, né, que depois nós levemos a pessoa à prisão, que o processo demora tanto, que ocorre a prescrição, e a prescrição significa a anulação do processo. Então, não vai existir mais esse tipo de prescrição por um dos projetos de lei que nós estamos levando ao Congresso Nacional. Então, são medidas que tiram alguns entraves na legislação que dificultam o trabalho do Ministério Público, da Polícia e da Justiça. E com isso a gente pretende ter uma atuação mais eficaz e diminuir a corrupção e a impunidade no país. Como o nosso ouvinte faz para aderir à campanha? É simples, basta entrar no site www.10medidas.mpf.mp.br. Logo que você entra no site, entra na folha a ficha de assinaturas, você imprime essa ficha, coloca seus dados, nome, o CPF, não precisa o título de eleitor se não estiver de posse dele, só não esquecer de assinar, porque se não assinar não vai valer, será invalidada, os dados não serão aproveitados. Então, mas também temos alguns pontos de coleta que estão no site, a rádio aqui também se dispôs a receber essas listas, a maioria das igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, a Católica, a Firjan, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Clube Naval no centro está com um ponto permanente de coleta lá, quem estiver pelo centro passando agora e quiser assinar, contribuir para a gente diminuir. Nós estamos em contagem regressiva no nosso site, dessas 70 mil, até chegar ao zero aí para atingir 1.500.000. Então contamos com a colaboração de todos até o final do mês ou meados de março para conseguirmos esse número. Quero dizer para os ouvintes que eu já assinei, que a minha igreja nós fizemos a assinatura, na rádio aqui os funcionários todos assinaram, não apenas basta falar, mas é necessário que a gente faça, né? A expectativa é exatamente essa. Uma de nossas ouvintes diz aqui, e eu deixo essa palavra ao final para todos os nossos ouvintes. Ela é funcionária pública e no órgão em que ela trabalha, este órgão é taxado por todos como órgão corrupto. Ela dá o nome aqui. Quando as pessoas souberam que eu passei no concurso, falaram que eu também teria que entrar no sistema. E sistema é a palavra branda para dizer o esquema. Não é sistema, é esquema, né? Um ganha ali, outro ganha lá, e a expressão aí, todo mundo fica bem corrupto, né? E aí ela está afirmando aqui, só entra no sistema quem quiser. Ética deve ser ensinada em casa desde criança. Jamais envergonharei o nome do meu Cristo. Testemunha ao final a nossa querida ouvinte, a quem nós queremos agradecer pelo carinho da audiência, a todos os nossos ouvintes que participaram conosco aqui pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp, por telefone, pelo e-mail. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês com a gente no programa de hoje. Muita gente abordando a questão de corrupção dentro de igreja, que é um grande absurdo.
É uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma, mas que acontece. Tem igreja que tem gatonete, tem igreja que tem olha, o terreno não está regularizado, não pode construir e constrói, não tem autorização para reunir e reúne, não tem extintor de incêndio, não tem porta de saída, o teto é mais ou menos, e sob sempre a afirmação: Deus está cuidando, Deus está estabelecendo e dando oportunidade para você cuidar de verdade, com honestidade, com clareza. Nós temos que ter cuidado com isso, como tem com a nossa casa. A casa tem que ter um cuidado especial, como o carro tem que ter cuidado especial, e a igreja muito mais. Nós temos que ter um cuidado com a igreja. A igreja é exemplo, modelo. Nós não podemos ter esqueminha, nós temos que ter um cuidado muito grande para que a gente não possa ser chamado, atraído dessa forma por esse mal terrível que aí está, e com a graça de Deus nós vamos ajudar a extirpar da nossa sociedade com muita coragem, com muita intrepidez, ousadia, com muita fé e muito trabalho, minha gente. Isso dá um trabalho, pelo amor de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Você acredita que o Brasil pode vencer a corrupção? Subimos para 69% dos nossos ouvintes dizendo que sim. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente aqui no debate hoje. Na 93 FM, J.R. Varga. E o Debate 93. Ouvinte dizendo em Gálatas 5, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus nos deu a verdadeira liberdade. Cita o texto, ouvinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é possível que estejamos fazendo dessa liberdade uma pedra de tropeço? Será que em nome desta liberdade não estamos nos tornando egoístas espirituais? Qual o peso que temos como cristãos diante da verdade daqueles que não conhecem essa verdade? Biblicamente falando, o que é ser pedra de tropeço, hein? O que pode acontecer com alguém que se torna motivo de enfraquecimento espiritual e queda de muitos? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Valtair Afonso Miranda, obrigado, querido, um abraço em todos. Eu agradeço ao JR a possibilidade de participar desse debate. Quero mandar um abraço para a irmã Nasa, lá da Igreja do Barreto. Mando um abraço para a minha igreja, a Igreja Batista de Neves. Mando um abraço para minha esposa, Elisete, meus filhos, Rafael e Caroline. Maravilha, pastor Marco Antônio, querido, grande abraço, irmão. Um abraço, JR. Quero deixar um texto do apóstolo Paulo que tem a ver com tudo que a gente conversou. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Manda um abraço pra minha filhota Patrícia, que tá ouvindo, Priscila. Pastor João Rafael me cobrou ontem. Marco, manda um abraço, tá dando um abraço. Olha aí, pastor John Rafael, e obviamente pra minha esposa. É John mesmo? Eu chamo ele carinhosamente de John. Tá. É João. Homenagem ao Wesley. É, John Tá Rafael. certo, tá certo, tá. Domingo, lá na Estrada do Arrastão, em Guaba Grande, bem próximo à Lagoa, o céu está lá, né? Vai lá na nossa igreja. Que maravilha. Uma maravilha. Às 19h30 estarei lá ministrando. Obrigado, pastor Marco Antônio, muito obrigado, doutora Mônica. Grande alegria tê-la aqui entre nós outra vez. Quer acrescentar algum dado ou informação, por favor? Agradeço o JR, agradeço a todos que já assinaram e agradeço aos que ainda assinarão para completarmos essas 70 mil assinaturas. E gostaria também de convidar todos que moram em Campo Grande, que teremos um mutirão de assinatura no dia 27, sábado que vem, no calçadão de Campo Grande, em vários outros pontos que serão divulgados na internet. E ao final do dia 19h30, uma palestra com o Dr. Deltão Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, na primeira igreja Batista de Campo Grande. Convido a todos, vamos divulgar pela internet também. Obrigada. Muito bom, muito bom. É tempo de assinar, de ouvir, discutir. Leve esse assunto para casa, converse com seus pais, converse com seus filhos, reúna aquela turma toda aí para conversa, e com certeza nós teremos muita gente abençoada. Vamos orar juntos, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Isso faz mal para todo mundo. Olha, quando falta remédio, quando falta atendimento médico, que a gente sofre porque não tem para onde ir, não tem o que fazer. É aquela hora em que você está limitado ao lugar que ali está. Então, se não tem estrutura, para onde foi o bendito do dinheiro que deveria estar aqui, virou maldito, que foi pro bolso de alguém
que corrompeu não sei quem, corrompeu não sei quem, corrompeu não sei quem, ficou do jeito que está. Isso vale para todas as áreas, mas vamos lembrar que há muita gente sofrendo hoje e gente que já sofreu. Famílias que se lembram de pessoas queridas que não estão mais conosco porque de alguma forma foram atingidas pela corrupção. A corrupção alimenta o crime organizado. Cuidado com isso. Não brinque com aquilo que é sério, perigoso e traz seríssimos transtornos para todos nós. Vamos orar, pastor Marco Antônio vai orar conosco. Nós vamos apresentar este assunto, lembrar dessa campanha das 10 medidas contra a corrupção, tem sido alvo das orações de todos nós. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo imploramos a tua bênção e a tua graça. Tantas pessoas nos ouvem nesta tarde, início dessa tarde, precisam de um toque angelical, do toque poderoso das suas mãos, um toque que cura, que restabelece. Lembramos daqueles que estão internados nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repousos, que o Senhor possa estar tocando nesses corações e enchendo de esperança. Pai, pedimos que o Senhor lave a sociedade brasileira, Pai. Nós somos brasileiros, temos orgulho disso, e que possamos ser exemplo de um povo digno, justo e correto. Abençoa essa campanha linda do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que a gente ultrapasse a 1.700.000 assinaturas e possamos colocar em prática tudo isso. Ser conosco, Pai, esta é a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.